nosso gás final. Bom, o tema que me coube foi cardiointensivismo, todos os outros temas que já serão apresentados aqui, então por isso a minha agenda ela será mais enxuta. Mas qual a importância da gente dedicar realmente um tempo para intensivismo? E isso tem ganhado espaço nos diferentes congressos de cardiologia especificamente. Desde a década de 60, quando a gente teve o advento da unidade coronária, que conseguiu demonstrar de maneira independente uma redução de mortalidade só pela monitorização eletrocardiográfica que se fazia dos pacientes na época, a gente teve uma mudança drástica no perfil dos pacientes admitidos nas nossas UTIs. Então, hoje, mais de 50% dos pacientes em unidades cardiológicas especializadas, isso falando em Brasil e falando em mundo, eles são admitidos por insuficiência respiratória aguda, precisando de suporte ventilatório, ou estão em choque e requerem muitas vezes suporte avançado. Isso tem feito uma mudança, inclusive, na formação dos jovens cardiologistas, que passam, na sua grande maioria, uma etapa da sua formação ou da sua carreira de atuação dentro das unidades de terapia intensiva. Então, eu trouxe aqui para vocês uma publicação do JAMA 2019, mostrando as principais causas de admissão nas unidades de terapia intensiva. Vejam vocês aqui liderando a insuficiência respiratória aguda, mas seguida de choque cardiogênico, necessidade de suporte mecânico circulatório e pacientes pós-parada cardíaca, principalmente em ambiente extra-hospitalar. Isso faz a nossa agenda de hoje ser bastante enxuta, né? A gente vai falar basicamente de 2 trials que foram apresentados agora no ESC 2023 e que tiveram sua publicação simultânea em revistas de grande impacto. O primeiro estudo é o ARREST Trial, que teve o objetivo principal de comparar mortalidade em 30 dias. Essa é a tônica da maior parte dos estudos em terapia intensiva. Então, todas as intervenções que se busca um desfecho duro, um desfecho principal clínico é mortalidade em 30 dias. Eles incluíram pacientes que tinham tido parada cardíaca extra-hospitalar por causa provavelmente cardíaca. Eles randomizaram esses pacientes para encaminhamento de centros especializados, avançados em atendimentos de pacientes graves e a emergência mais próxima. A gente já vai ver aí os seus resultados. E o segundo trial, que já foi citado aqui pelo Dr. Luiz Beck, a gente vai discutir um pouco mais profundamente dele, é o ICLS Shock Trial, que também teve o objetivo de comparar mortalidade em 30 dias em pacientes que tinham tido infarto complicado com choque cardiogênico e que tinham a intenção de fazer uma estratégia de revascularização. Eles compararam a implementação do ECMO precoce versus a terapia padrão sem o auxílio do ECMO. Então, começamos aqui com a ARREST Trial, foi apresentado então no Hotline no primeiro dia do ESC 23 e publicado na revista Lancet simultaneamente. Foi um ensaio clínico randomizado, aberto, multicêntrico, mas realizado exclusivamente na Inglaterra. Teve o apoio da British Heart Foundation e incluiu pacientes entre os anos de 18 e 22. Um estudo bastante difícil de ser realizado. Vejam aí que coincide com o período da pandemia, então isso aí já dá um ponto extra aí para os autores de terem conseguido concluir o estudo. Foram 827 pacientes. Uma peculiaridade desse estudo é que o atendimento da parada cardíaca na Inglaterra é feito por paramédicos, não há médicos locais. Então, o reconhecimento, a interpretação do eletrocardiograma e a definição da causa provável foi feito por paramédicos. Isso foi uma pergunta na discussão com os autores, o grau de assertividade disso para dar confiança a esse critério de inclusão, e eles disseram que eles tomaram cuidado e fizeram revisão pós dos eletrocardiogramas e tiveram assertividade de mais de 97% em relação à interpretação inicial dos paramédicos. Muito bem, então os pacientes tinham uma parada cardíaca extra-hospitalar de causa provavelmente cardíaca e, importante isso, eram excluídos pacientes com infarto com supra, tá? Então, o que a gente falar aqui não se aplica ao paciente que tinha supra como causa da parada. Eles eram então randomizados para um centro que tinha, por exemplo, eco na emergência, que tinha hemodinâmica 24/7, versus a emergência mais próxima. E eles objetivavam olhar mortalidade. E os pacientes foram pacientes habituais, né, não foram diferentes, média de idade 63 anos, 69% dos pacientes eram do sexo masculino, 55% desses pacientes tinham ritmo chocável, quer dizer, corroborando mais ainda a causa cardíaca para essa parada. E no diagnóstico final, depois de todo o atendimento no hospital, 60% foram realmente uma causa cardiológica. E o que eles demonstraram, infelizmente, é o que a gente tem visto, né, nas intervenções em pacientes com esse porte de gravidade, é que não houve nenhuma diferença em mortalidade em 30 dias na colocação do ECMO nesses pacientes. No final, eu vou fazer uma crítica um pouco maior a essa questão.
Quando eles olharam os subgrupos, apareceu aqui uma hipótese que foi levantada e que será devidamente investigada em outros estudos dedicados, é que talvez haja um nicho de pacientes aqui identificado como pacientes entre 57 e 70 anos que podem se beneficiar talvez de uma estratégia mais agressiva com implante de ECMO precoce. Mas isso é uma hipótese levantada, mas a resposta final nesse momento é que em pacientes com parada cardíaca de causa cardíaca extra-hospitalar que não tem um supra no eletrocardiograma, eles podem ser referenciados para um serviço de emergência mais próximo, mesmo que não seja aquele mais especializado, que eles vão ter um desfecho parecido do que os centros sem tanta especialização. O segundo estudo, como eu já citei, o ICLS Shock Trial, também um ensaio clínico randomizado, aberto, multicêntrico, esse realizado então na Alemanha, também num período super difícil, incluindo o período da pandemia, entre 2019 e 2022. Foram 420 pacientes, esses eram pacientes com síndrome coronariana aguda, que evoluíam com choque cardiogênico e que tinham indicação de revascularização. Aqui, tanto pacientes com infarto com supra, quanto infarto sem supra. Vocês vão ver aqui que quase 70% dos pacientes tinham infarto com supra. E eles eram, então, randomizados para instalação de ECMO precocemente no mesmo momento da intenção de revascularizar versus apenas a conduta padrão de revascularização. Perfil muito parecido, idade média aqui de 62 anos, 80% do sexo masculino, 67% infarto com supra. A revascularização foi feita fundamentalmente por intervenção coronária percutânea em 96% dos casos e com sucesso com fluxo TIMI-3 em 90% dos pacientes. Esse dado chama atenção porque talvez perfilize um pouco o público. 77% desses pacientes, vejam que isso não era critério de inclusão no estudo, eles tinham tido uma parada cardíaca antes da entrada no estudo. Então, a gente está falando de pacientes com infarto que evoluíram para choque e que em 77% dos casos tinham tido uma parada cardíaca extra-hospitalar. Eles só excluíram pacientes que a parada tinha sido muito prolongada, acima de 45 minutos. E também, mais uma vez, não houve nenhuma diferença no objetivo primário, que era a mortalidade em 30 dias. Além de não ter mostrado redução no desfecho que eles se propuseram avaliar, eles mostraram um aumento na taxa de complicações. AVC não foi diferente, foi numericamente superior, mas não estatisticamente significativo. Mas vejam aí o aumento significativo na incidência de sangramentos graves, aqui classificados como BARC 3 e 5, e também na ocorrência de complicações isquêmicas vasculares que precisam de uma intervenção. Então, nesse momento, não é, do ponto de vista do intensivista cardiológico, o enterro final do ECMO, né, nesse cenário de choque cardiogênico, principalmente em paciente pós-infarto, mas é uma revisão completa de todos os processos. Hoje a gente está discutindo descompressão ventricular de maneira sistemática nesses pacientes, que pode fazer toda a diferença na resposta e na capacidade da gente retirar esse paciente de ECMO. A gente está revisando as estratégias antitrombóticas instituídas nesses pacientes. O advento da tromboelastografia, agora de uma maneira mais frequente na prática clínica, tem nos feito compreender a complexidade que é colocar um tubo de plástico ali na circulação contínua desses pacientes e como a gente deve manejar. E novos dispositivos de assistência, como o dispositivo de derivação de fluxo para os membros inferiores, podem vir a reduzir essas taxas que impactam, sem dúvida, na mortalidade desses pacientes. Eu me coloco aqui à disposição para discussão. Muito obrigada. Obrigado, Mariana. Senta conosco aqui. Nosso próximo palestrante está aqui o Paulo Ricardo.